Agradeço ao colega Gilson pela brilhante exposição e a palavra está aberta ao público. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, uma indagação a fazer. Claro. Verdade. Tem um quê de utopia em tudo isso que eu disse. Deixa eu ligar aqui. Querido amigo Gilson, parabenizo pelo trabalho, pela tese, pela explanação. Sempre um prazer te ouvir, assim como o amigo Lázaro, meu comandante maior aqui, o Dr. Paulo Afonso, professor Bolzan, parabéns pelo evento, pela iniciativa. Gilson, querido, me vendo agora, pensando o problema que nós enfrentamos nos juizados, percebemos isso de dentro e também por fora, percebem os demais agentes desse sistema, uma dificuldade cada vez maior para se exercer o contraditório, para a oportunidade de produção de provas necessárias, manifestação sobre outros elementos probatórios juntados nos autos. E nós temos o ideal, esses objetivos, esses princípios estão ali contrapostos à contraditória ampla defesa, que é a simplicidade e a celeridade. E, de fato, nós estamos polarizando esses princípios, né, contrapondo-os. E a minha questão é, será que se justifica essa oposição? Será que estamos colocando em pé de igualdade valores, princípios que, na verdade, assim não se encontram nessa condição? Não seria contraditório pela defesa o pressuposto de que não podemos abrir mão no processo e a celeridade um objetivo a ser buscado tanto quanto possível? E aí, então, não seria mais essa contraposição, mas um buscar a celeridade, mas no paradigma do respeito devido ao contraditório e ampla defesa? Eu concordo, a gente não pode abrir mão do contraditório e da ampla defesa. E a Constituição fala deles dizendo que com os recursos a eles inerentes. E com base nisso, muita gente sustenta que o princípio do duplo grau é obrigatório estar aí no nosso país. Eu acho que a gente não pode abrir mão do contraditório e da ampla defesa, por exemplo, mas que não existe uma obrigatoriedade de duplo grau no Brasil por causa disso, né? Dependendo da questão material, nós podemos não tê-lo, como em muitos casos não temos na Alemanha, como o antigo direito romano não tinha. Então, eu acho que a gente tem que começar o enfrentamento por esse tal núcleo duro, essa coluna cervical inflexível que dizia o professor Ovídio Batista da Silva, né? Mas claro que isso não é fácil. Não tenho as respostas para talvez que você espere, Savares, mas eu acho que começar a atacar, repensar isso, a questão dos recursos é o mais importante. Não sei o que o João acha, se quer opinar também. Sim, a questão, eu acho que é o ponto que antes também comentava, né? Nós levamos para os juizados todas as causas, só tendo como parâmetro de competência o valor delas. E aí nós estamos sobre o argumento do que os juizados devem primar sempre pela celeridade, estamos suprimindo a questão do direito fundamental à produção da prova, o direito fundamental ao contraditório. E me parece que o fim único do processo não deve ser apenas a celeridade. A gente tem que encontrar o equilíbrio entre esses dois princípios constitucionais que estão em pé de igualdade. Então, realmente, esse parece que é o grande desafio que nós temos nos juizados. Até que ponto nós queremos a celeridade, suprimindo, eventualmente, ou flexibilizando esses outros princípios. Então, me parece que que o juiz moderno, o juiz que está nos juizados, ele deve ter essa percepção e deve dar o devido tratamento e o valor que esses princípios merecem e harmonizá-los. É isso que eu penso nesse contexto.
Em relação à questão fundamental que foi colocada aí, primeiro colocando conceitos de iniciativa privada novamente. Tá? No caso, nós somos, por excelência, prestadores de serviço, digamos assim. Então, existiriam, digamos, clientes imediatos, internos e externos. Tá? O nosso cliente, por excelência, que não é falado, seria a questão da sociedade civil, realmente, que não é colocado nesse contexto. Está se colocando uma questão simplesmente de nossos clientes internos. Se discute a lei, por excelência, se discute as modificações da lei, a forma de apresentar a lei por acordo, outras coisas, mas não se discute a integração dessa sociedade civil. Tá? Digamos, em relação à lei, ao juizado, o GF. O GF foi feito, digamos, como foi colocado, para essa pessoa que está fora da questão econômica, meio fora da sociedade, afastado, mas que precisa essencialmente do Estado. Essa correlação entre GF e sociedade civil, entre GF, entidades de classe, GF e sindicatos, por exemplo, ela não é feita. Então, não há um referenciamento, principalmente da Justiça Federal, perante essas entidades que também, por contrapartida, não a reconhecem. Essa questão de referência da Justiça só vai saber se ela se contrapor perante a sociedade, perguntar o que ela pensa e receber esse feedback, e, a partir daí, vai poder se estruturar em relação a essa. Quer dizer, ela não há que se falar em acordo porque as pessoas não sabem o que esperar dentro da Justiça. Quer dizer, a questão da democratização do acesso é essencial, mas esse acesso só se faz se conversar diretamente com essas entidades. Como é que é? A população, que seria o objeto dos GEFs, ela não se reconhece na Justiça. Ela não reconhece qual é o que vai buscar lá. Ela só reconhece que lá é uma prestação de lei. Alguém diz o que ela tem direito. Não há essa pergunta, não há essa visão do outro. Então, no instante que o GEF não coloca essa questão do outro e não se integra junto com os próprios sociedade civil, vai haver um grande problema para, justamente, se chegar a essa questão do comum. Que o GEF esteja referenciado perante a sociedade e a Justiça tenha a importância que ela tem como pacificadora social. Concordo. E quem que você sugere que faça essa intermediação para ouvir? Se ouça a própria pessoa, a própria sociedade, ou você falou em alguma instituição intermediária? A relação aos sindicatos, por exemplo, seria a sociedade civil. Pode-se falar a questão de... Tipo assim, hoje é interessantíssimo. Hoje é um desses espaços que tem, que eu falo de referenciamento. A questão acadêmica sendo vista com os juizados. Está se trazendo uma parte da sociedade civil para cá. Então, esse é um dos aspectos que são essenciais. Está se verificando a visão da sociedade acadêmica, dentro do academicismo, para nós. Só que, muitas vezes, a questão acadêmica começa a verificar só os nossos dados, os dados da justiça. Ele vê a justiça de uma forma interna, do modo que a própria justiça está se vendo. E nós queremos o outro lado, o lado dele como prestador de serviço, como aluno, como acadêmico, que verifica o todo. Essa questão toda, onde o GEF é essencialmente uma questão social. Eu digo novamente, nós somos prestadores de serviço por excelência. E o nosso cliente imediato, essencial, é a sociedade. Concordo. Por isso que eu não consigo fazer um trabalho dessa natureza, tratando de um assunto desse, sem partir para enfoques sociológicos, né? Trato num subcapítulo inteiro sobre pobreza, sobre globalização, sobre risco, sociedade de risco, porque, de fato, nós existimos, GEF, turmas recursais, tribunal, para a sociedade. Ninguém duvida disso. Mas uma realidade é que os clientes, né, podemos assim dizer, entre aspas, o pessoal que frequenta os GEFs, de fato, são pessoas de baixa renda e com pouquíssima noção, e isso a pesquisa do IPEA comprovou, pouquíssima noção dos seus direitos propriamente, das condições, o que ele está fazendo ali. E quando se permite a ele postular sem advogado, parece que o risco talvez seja até maior, de ele estar fazendo uma coisa sem ter a exata noção do seu direito e do que pode esperar da contraprestação da justiça. Por isso que sempre que a gente podia lá nas varas de GEF do interior, a gente encaminhava para uma universidade, para um escritório modelo, para a defensoria pública, que agora começa a surgir de forma mais presente, porque realmente existe esse risco, de a pessoa não ser ouvida em toda a sua essência. Eu
cumprimentar os dois amigos, colegas, João Batista e Gilson, pelas teses e agora pela exposição elucidativa. Eu faria um questionamento dirigido ao Gilson, mas o João Batista também, se quiser responder, relacionado com a questão da equidade. Eu tenho sido, talvez pioneiramente, aquele que colocou em discussão a questão da equidade no âmbito dos juizados. E num dado momento eu percebi que a equidade, se nós observarmos um conceito de equidade aristotélico, que a equidade enquanto permissivo de tangenciamento do direito positivo, a solução pode sair fora do direito positivo. Seria, em princípio, um conceito genérico de equidade, que é um pouco mais complexo. Eu percebi que ela pode ser perigosa também. Se nós concebermos a equidade como solução fora do direito, também poderia um juiz dizer que não concede um benefício previdenciário, mesmo estando previsto na lei, porque isso pode ser prejudicial ao interesse público. De pagar muitos benefícios, aquilo pode gerar um precedente perigoso também. Então, eu comecei a olhar a equidade mais como um critério hermenêutico interpretativo de trazer para dentro da solução da norma a faticidade, a fenomenologia. Mas nunca perdendo de vista o texto da lei, né? Assim, mais critério de compreensão do texto do que afastamento do texto mesmo. Porque vejo essa dupla, essa possibilidade de dependendo do intérprete, usar a equidade, eu diria, para o mal, né? Essa é a minha questão. Sim. Muita gente supõe que a jurisdição de direito, essa comum que a gente conhece, se distingue, que é uma outra jurisdição em relação à de equidade, que são coisas que estão em extremos opostos e talvez necessariamente não sejam, né? Porque daí existe realmente o risco de se pensar e se dar razão ao professor Lênio Streck, que fala no solipsismo, no risco de que o juiz decide como quer, o juiz, né, egoísta, que toma a decisão e acabou. Mas eu acho que o campo da equidade que se abre não é nesse sentido, e obviamente não é para todos os casos, né? Mas para alguns casos em que o juiz realmente se depara com aquela situação que não está prevista pela lei. E mesmo assim ele se vê na contingência de ter que decidir, né? E é para esses casos que ele deveria assumir tranquilamente o artigo 6º, citá-lo, e daí nós deveríamos ter uma previsão de que, nesse caso, não se submete a todos aqueles graus recursais. Para que se vai falar em turma nacional de uniformização ou turma regional de uniformização se a pessoa lá na sentença está assumindo que é uma decisão única para um caso específico e ele não encontra a solução na lei, que está decidindo por equidade? Para esses casos, eu acho que a gente deveria pensar em não recurso, necessariamente. Mas não existe essa previsão. Bom, dado... Fazer uma pergunta. Rapidinho. Inicialmente, parabéns aos palestrantes. Eu percebi que o doutor Gilson ele cita bastante o Ovidio Batista, é uma das referências no processo. O Ovidio Batista, embora sem trazer elementos estatísticos, ele acredita que quanto mais bem fundamentada uma decisão, menor seria o número de recursos. Eu gostaria de ouvir dos doutores o que acham sobre a não aplicação, ou a opção por não aplicar o artigo 489, parágrafo 1º, aos juizados especiais. A maioria dos colegas, pelo menos que eu tenho percebido, entende que não se aplicam, mas eu vejo com alguma dificuldade. Eu acho que nós temos que fundamentar, sim, da melhor forma possível, mas
João, se tiver alguma ideia para ajudar, que agora me fugiu o que eu ia dizer, porque eu não cito só o Ovidio, eu cito também o Egas na tese, e foi ele que me fez ver o seguinte, não dá para se culpar os recursos por todos os problemas, né? Sempre houve bons juízes com serviço em dia e juízes com serviço atrasado, e não foi por conta dos recursos, né? Mas é fato que uma decisão bem fundamentada evita, sim, um recurso, a começar pelos embargos de declaração. Mas o contraditório, nessa sua modalidade substancial ou efetiva, e não meramente formal, como nós tínhamos ou pensávamos ter até então, também faz esse papel, né? Aquele juiz que olha para o processo e diz, pô, isso aqui está prescrito. O cara tinha 10 anos para juizar, já passaram 12 anos, prescrição, e publica a sentença, sem abrir o contraditório prévio. O que ele faz? Ele causa surpresa nas partes. Ele afronta o princípio da não surpresa. E daí a parte vem no recurso e diz, mas, excelência, o autor é menor de idade, contra menor não corre prescrição. Ah, se eu tivesse visto antes. Claro, que ele poderia ter ouvido, ainda que em 48 horas, em 5 dias, e ter evitado uma decisão descabida para aquele caso, né? E assim nós temos N situações. João. Não, a questão do 489 ali, do CPC, na forma como ele está para o procedimento comum, evidentemente me parece que com toda aquela riqueza de detalhes da fundamentação, para o âmbito dos juizados, ele é difícil da sua aplicabilidade na sua íntegra. Mas a questão da regra fundamental é a devida fundamentação, e isso é uma regra constitucional. Então, não é o CPC apenas detalhou isso como uma forma de com que os juízes detalhassem melhor e o que não é fundamentação da decisão. Então, eu achei que o CPC ele inovou nesse ponto. Mas, evidentemente, a decisão, como eu defendi, principalmente defendia na tese, até mesmo a questão das turmas recursais, o que é o ponto talvez mais fundamental, no sentido de que a decisão sucinta nos juizados ela deve ocorrer, ela deve abordar os pontos levantados pelas partes e deve dar uma solução com a devida fundamentação, não necessariamente cumprindo todos aqueles requisitos que o 489 estabelece. Então, tem que haver vamos dizer assim, uma flexibilização daqueles requisitos, se nós quisermos aplicar, mas sempre com uma fundamentação do processo. Agora, surge a questão nova. A partir do novo CPC, o 46 da Lei 9.099, ele continua íntegro, ele continua sendo aplicado aos juizados, ou ele estaria superado pelo novo CPC? O Supremo Tribunal Federal já examinou a questão do 46 e disse que não via inconstitucionalidade nele. Então, me parece que, se nós fizermos uma conjugação, e é o que está levando os juízes a não aplicar o 489, por base nessa já decisão do Supremo. Mas, independentemente disso, eu acho que o juiz, ao proferir a sua decisão, ele deve estar preocupado sempre com a fundamentação. E aí, a partir disso, sendo com o 46, sendo o 489, é uma questão constitucional. E a decisão ela deve estar embasada em fundamentos sólidos e que deem às partes o conhecimento do que motivou tomar aquela decisão que foi adotada no processo e, eventualmente, não deixando de examinar argumentações, como é o caso, por exemplo, se a parte alegou que tinha menores e que não se aplicava a prescrição ou a decadência porque tinha a presença de menores, então esse é um ponto que deve ser examinado. E aí a questão, por isso, permanece, a questão dos embargos para essas questões que me parecem óbvias, que precisam de manifestação. Mas eu entendo a preocupação do colega, porque me parece que a gente não pode, só porque está no juizado nas turmas recursais, adotar um conceito jurídico indeterminado, por exemplo, que é uma das hipóteses do inciso, sem explicar o que é. A gente não pode pegar uma súmula, simplesmente jogar ali, transcrever e achar que está fundamentado. A gente não pode decidir só citando um artigo de lei. Então, para todas as hipóteses que estão lá previstas, eu tento imaginar, posso fazer isso só porque estou no juizado? E me parece que não. Mas a decisão sucinta e essa ausência de relatório, eu acho uma coisa importante. A experiência tem
não sei se tem indicado que há essa correlação muito certa entre fundamentação, ausência, insuficiência, quantidade de fundamentação e recurso. Ou seja, não sei se é isso que gera o recurso. A experiência tem demonstrado que é a facilidade por si do recurso. Semana passada, um vizinho meu lá em Florianópolis, um engenheiro, ele veio conversar comigo lá, disse, tu é juiz, conversando. Aí ele disse, eu estou com uma ação, não sei aonde lá, e daí um advogado me ligou, dizendo ele, você perdeu no primeiro grau, você perdeu no tribunal, e ele saiu, o que fizemos agora? Não, podemos recorrer ao STJ. Ele disse, mas isso aí vai sair muito caro. Não, vai sair R$12. R$12. Ele disse, então entra, não tem nada a perder, entra com recurso, paga os R$12, que era... Então, não sei se... Acho que a fundamentação ela é um princípio constitucional e, obviamente, que ela faz parte da atividade judicial. Mas eu fui aluno do professor Ovidio Batista, na Juris, e eu não sei se de lá para cá... Então, eu estou... Eu acho que eu estou usando isso aí como desculpa. Tem um pouco de responsáveis aí, né? Exato, E eu não sei se isso hoje se confirma, de que se eu vou ter uma sentença de 500 folhas, se vai dar menos recurso. Me parece que não. O que vai dar menos recurso é você colocar mais ônus para o recurso. Não basta que nem isso aí. É R$12, então eu recorro. Mas, enfim, então... Mas o CPC fala, o ônus recursal está aumentando, né? Tem que aumentar, tem que... Aí, na verdade, se a parte recorrer e perder, ela vai aumentar os honorários. Então, foi criado isso. Aí vem o questionamento no juizado. E pela qualidade de alguns recursos, se conclui que a questão é a sucumbência. Exatamente. Olha o texto do recurso. Então, eu agradeço aos colegas pelas brilhantes participações, só confirmaram conceito que nós tínhamos dos colegas como acadêmicos e como magistrados. Eu declaro encerrado esse ato e convido a todos para retornar às 14 horas. Ok? Obrigado, bom dia.